as adversidades da vida e suas adaptações. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para falar um pouquinho com vocês do nosso canal Never Surrender. Seja muito bem-vindo por nos acompanhar, nos doar a preciosidade do tempo de vocês para nós. Hoje trouxemos um assunto aqui sobre as adversidades da vida e suas adaptações. Claro, que ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, existem muitas adversidades, muitas transformações que nos cercam e que nos tomam todos os dias. E com certeza, toda adversidade, toda transformação exige de nós o quê? Uma adaptação comportamental, uma adaptação emocional, psicoemocional, física, de diversos aspectos. Porque lógico que viver é se transformar. E as transformações, muitas vezes, elas se dão através das adversidades. Bem, se nós entendermos que viver é se transformar e tudo está em constante transformação, todo o tempo, a todo instante, isso já traz para nós uma consciência de que o novo sempre estará presente em nossas vidas. E naturalmente, pela natureza humana, o novo muitas vezes nos amedronta, nos espanta, nos coloca medo. Não, se nós tivermos a consciência de que as transformações, as adversidades, ela é um fato presente em nossas vidas, isso já vai fazer com que nós busquemos uma adaptação de acordo com cada necessidade. E para isso é necessário que nós possamos analisar todo o contexto, não ficarmos com visão de túnel, focado no cerne daquela transformação ou daquela adversidade, porque se nós ficarmos com essa visão em túnel, vai impedir que nós leiamos o cenário num todo, e aí muitas vezes a nossa adaptação não vai ser suficiente para adequar aquela nova realidade, aquele desconhecido, que muitas vezes nós vamos ter que desvendar, desbravar, passo a passo, lentamente, respeitar alguns processos e tempos naturais. Então, o mais importante é que nós não entremos em pânico, que nós não venhamos nos desesperar com o novo. Não há razão e motivo para isso. E aí a gente tem que domesticar, tem que domar o nosso instinto, a nossa natureza humana de, muitas vezes, por rejeição ao novo, rejeição às transformações, rejeição às adversidades. Porque, na maioria das vezes, esses fatores são incondicionais, independe do nosso desejo ou da nossa vontade. E o que a gente pode interferir nesses processos de transformação, de adversidade, sobre o novo? É como nós vamos nos comportar diante deles. E isso não sou eu que estou falando, são conceitos e princípios, como eu costumo dizer, universais, que está assim expresso em várias literaturas, literaturas de liderança, literaturas de autoconhecimento, literaturas de psicologia, enfim, encontramos sim esses escritos que são transmitidos esses princípios e conceitos universais para diversos públicos, nichos de públicos. E que bom que a gente tem tudo isso aí à nossa disposição. Mas se nós também observarmos na natureza, ela nos ensina a todo instante, através de várias situações e circunstâncias. Então, não se desespere com o novo, não se desespere com o desconhecido. Muitas vezes você não permite as transformações ou as evoluções por ter medo de enfrentar o novo, seja ela qual for a condição que ela vai surgir na sua vida. Muitas vezes a gente rejeita uma promoção porque vamos ser transferidos por conta dessa promoção profissional. Muitas vezes a gente deixa de frequentar uma universidade porque vamos ter que mudar de cidade.
Muitas vezes, às vezes a gente abre mão de uma possibilidade de um relacionamento porque, nossa, eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Então nós temos que sim, nos encorajarmos, termos a certeza de que viver é se transformar e que as transformações exigem adaptações e confiar em nós, nas nossas capacidades, confiar nas forças que estão junto conosco, que nos regem, né? Acreditar na nossa fé, praticar a nossa fé e saber que, independente de qual for o resultado, né, nós vamos fazer o nosso melhor e vamos sair dali diferente da maneira que chegamos, né? Óbvio que, vamos pegar, eu gosto de trazer exemplos práticos. Eu, quando ingressei na minha carreira pública, né, de policial militar, eu tive que abrir mão do mundo civil, aonde eu estava encaminhado para uma universidade para viver e ingressar no curso de formação policial militar. Um universo que eu nunca tinha vivido, desconhecido, desafiador, mas eu acreditei e segui a minha intuição. E hoje, né, 28 anos depois, sou muito bem realizado por ter vivido este novo, que foi a carreira pública de policial militar. E óbvio que dentro de 28 anos de carreira, eu me permitir, né, vários cenários novos. E muitas vezes eu não tive escolha, foi imposto para mim, né, algumas mudanças, às vezes por transferências de unidade, às vezes por uma convocação em um curso de especialização e profissionalização, e aonde eu não duvidei de que aquelas experiências novas seriam essenciais e importantes para a minha transformação. E isso gerou que eu tivesse que me adaptar a cada condição. Por exemplo, eu já trabalhei no policiamento de trânsito. É um perfil, é uma modalidade de atividade profissional que requer alguns procedimentos e algumas missões específicas. E aí eu saio de um policiamento de trânsito para um batalhão e uma companhia de operações especiais. Talvez totalmente, né, o outro extremo. Olha que adaptação eu tive que gerar, né, para me colocar dentro desse novo universo tão desafiador e tão restrito. Naturalmente, eu fiquei temeroso? Sim, mas eu acreditei que era possível eu me adaptar. Para que houvesse a minha adaptação, eu tive que ler o cenário, eu tive que compreender aonde eu estava inserido no tempo e no espaço, o que aquele cenário exigia da minha pessoa para me adaptar, me estabelecer e crescer naquele ambiente. Porque se eu ficasse, né, obcecado pelas minhas inseguranças, se eu ficasse obstinado pelo meu medo, eu não me permitiria nem ser movimentado para esta unidade. Eu estaria vivendo um único universo e não por opção, mas por covardia. E sim, quando eu entendo que viver é se transformar, eu me permito. E aí, ainda que haja, né, necessidade de fazer um grande esforço, que foi o meu caso, para me adaptar numa unidade operacional de operações especiais, eu acreditei que seria possível. Eu não saberia quanto tempo seria necessário, mas todos os dias, né, eu fazia o meu máximo para estar o melhor adaptado. E aí, saindo um pouquinho da vida, né, profissional, vou trazer aqui algum exemplo esportivo, né, aonde eu venho de uma prática, né, de uma vivência esportiva desde a minha infância, da corrida, de um ciclismo, né, recreativo, só passeava de bicicleta, uma natação também meio recreativa. Eu me enveredo e me desafio a ingressar no mundo do triatlon Ironman. E muitas pessoas me desacreditaram,
né, não me incentivaram, dizendo que eu não seria capaz de fazer essa modalidade esportiva, porque correr era uma coisa, pedalar eu pedalava recreativamente, nadar eu brincava de nadar, e que triatlon era coisa séria, mas eu quis essa mudança, eu quis essa transformação. Isso necessitou sim uma adaptação da minha vida inteira, de todas as minhas rotinas, porque exigia uma carga de treinamento muito alta, um volume de treino muito alta, né? E uma especialização nas outras duas modalidades que eu não dominava. O que eu dominava ali um pouquinho era a corrida, mas eu fui buscar essa adaptação dentro do ciclismo, dentro da natação, e o mais importante, juntar essas três modalidades. Olha que desafio, porque quando você faz essas modalidades isoladamente, né, é uma coisa. Agora, quando você faz a união e a junção, né, desses três esportes, que são valências físicas distintas, você precisa aprender a ler o cenário, você precisa ter o seu autoconhecimento, né, uma consciência corporal, uma consciência fisiológica, uma consciência de movimentos, para você suportar, né, toda a carga de um ciclo de treinamento e principalmente no dia da prova, né? E conciliar isso com a vida pessoal, com a vida familiar, com a vida social, com a vida, né, alimentar, com a vida econômica, porque gera custos e gastos. E aí, se eu ficasse preso no meu medo ou no meu receio, ou colocasse dúvida, eu não teria vivido essas experiências, né, por pelo menos 6 países aí no mundo dentro do Ironman, né? E sim, né, essa experiência fez com que eu me comportasse igualmente em tantas outras situações desafiadoras, né, de adversidades, como foi o meu acidente, de transformação, como foi a minha transição de carreira policial militar para palestrante, porque todos os valores e princípios experienciados ao longo do nosso cotidiano, ela é aplicável em muitas situações. Se você conseguir ler o cenário, você vai ter uma consciência das suas experiências anteriores, que você vai resgatar para aplicar de acordo com cada necessidade, com cada adversidade, né? Porque da mesma maneira que eu acreditei, né, e me esforcei para que eu completasse 6 provas de Ironman pelo mundo, eu acreditei que quando eu sofri o acidente, eu me adaptaria à minha nova rotina de cadeirante na minha cadeira de rodas, que eu teria condição de suportar o treinamento, a frustração, a dor, para poder me reinserir numa vida social, familiar, esportiva, profissional e tantos outros papéis que nos cercam. Vocês percebem que quando você se permite, né, experienciar, você está treinando para situações muitas vezes conhecidas e desejadas, e muitas vezes inconscientemente estamos sendo treinados para o inesperado, que pode ser uma transformação positiva, prazerosa, e que bom, e que venha muitas transformações prazerosas, ou para transformações de adversidades. E como você vai se comportar diante das adversidades? Seja encarando uma doença sua ou uma doença terminal de um ente querido, como que você vai se colocar diante dessa transformação, dessa adversidade? Da mesma forma que você se coloca diante das pequenas coisas e dos pequenos testes. Às vezes num trânsito, às vezes num processo escolar, num processo, né, de reestruturar a sua vida econômica. Percebe que tudo é oportunidade para que nós venhamos a aprender. E sim, todos os dias somos testados em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, através das adversidades. Às vezes é de estar arrumado, pronto
né, para ir trabalhar no ponto de ônibus e ser pego de surpresa por uma chuva. O que você vai ficar? Apavorado, parado debaixo de um temporal? Ou vai buscar um abrigo? Ou vai buscar um equipamento, um guarda-chuva para se proteger, uma capa de chuva? Né? Começou a inundar a via pública onde você está com seu veículo. Você vai ficar ali estático, em estado de choque, ou vai falar, não, eu preciso sair dessa via que está alagando para um lugar mais alto? Ou se você não tiver uma via de fuga, você vai ficar trancado dentro do carro, ou vai falar, eu vou abandonar o meu carro e eu vou sair? Ou você vai estar apegado ao seu bem material? Não tem certo, não tem errado. Lembrando que tudo são escolhas e você vai viver as suas escolhas. E quanto mais experiências você tiver, mais opção de escolha você terá. E o mais importante é não se desesperar diante das adversidades, diante das transformações, diante do novo. Eu vou trazer aqui a alusão do símbolo de operações especiais do COI, que é o símbolo preto com a caveira, duas garruchas e uma faca. O que é o símbolo da caveira neste fundo negro? É que nós, homens e mulheres de operações especiais, atuamos no desconhecido. Então, o fundo negro é o desconhecido. A gente se lança, a gente salta no desconhecido, né, acreditando que seremos capazes de cumprir a nossa missão. Temos a certeza absoluta que vamos fazer o nosso melhor para que possamos cumprir as nossas obrigações de operações especiais. E isso não se aplica única e exclusivamente a nós, né, ao grupo de operações especiais. Isso se aplica à vida, a todo e qualquer cidadão, a toda e qualquer pessoa, seja qual é o credo, qual é a condição política e econômica, não importa. Nós sabemos que muitos pais e mães de família, muitos adolescentes, aplicam esses mesmos princípios e valores, porque, como nós dissemos anteriormente, são universais. Grupos de pessoas, grupos sociais pegam esses princípios e valores e aplicam. E aí eu digo para vocês, nunca duvidem da sua capacidade. Acreditem no seu potencial. Acredite que você é capaz de lidar com a adversidade que te alcançou, porque se ela te alcançou, você é capaz sim de lidar com ela, se transformar e ficar mais forte, ficar maior e conquistar o inusitado, o inesperado. E eu sou prova disso. Por isso que eu digo que eu agradeço a Deus ter tido e recebido essa coragem de enfrentar o novo, enfrentar as transformações, enfrentar as adversidades, porque eu vou lidar com ela, principalmente nessa fase da vida de 50 a mais, todos os dias numa velocidade muito mais rápida, mas a minha vontade de vencer, ela é infinitamente maior. E se eu não vencer, eu fiz o meu melhor. Então, deixo essa reflexão e esse pensamento para vocês, deixo meu muito obrigado, me coloco à disposição, escrevam aí nos comentários se vocês querem que a gente discorra sobre algum assunto. Lembrando, né, siga a gente no nosso canal Never Surrender SP aqui no YouTube, clica aí, né, para seguir, clica o sininho para ser notificado dos novos vídeos, e se essa informação foi importante para você, compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia, fiquem com Deus, fui!